Eu tenho 18 anos agora. Sou uma mocinha, sou uma tchutchuca. Amy, vamos lá tomar vacina? Mas mãe, eu já não tinha tomado? Tem que tomar de novo. Mas mãe, vai doer, não vai? Amy, fica quieto. Mas mãe, eu não quero entrar, mãe, eu não quero. Entra logo, menino. Quantos anos ela tem, senhora? 18. Põe no braço esquerdo, tá bom? Tá bom, moço. Prontinho. Quê? Já acabou? Eu mereço. Aqui está seu certificado de coragem. Aqui no seu currículo diz que você é corajosa. Qual é o motivo de você colocar isso no seu currículo? Então, moça, eu tenho muito orgulho do meu certificado de coragem, que eu ganhei quando eu tinha 18 anos, quando eu fui tomar uma vacina. E você? Já tomou sua vacina? As vacinas, elas são essenciais para prevenir e controlar muitas doenças infecciosas. Protegem a nossa saúde e daqueles que nos rodeiam. E não dói nada. É só uma picadinha. As vacinas, elas são substâncias constituídas por agentes patogênicos, vírus ou bactérias, e os seus derivados, que estimulam o sistema imune a produzir anticorpos, os quais atuam contra agentes patogênicos causadores de infecção. Atua desenvolvendo a memória imunológica que, ao introduzir um agente patogênico no organismo, estimula o sistema imune a produzir anticorpos. Embora algumas vacinas possam desencadear algumas reações adversas, geralmente apresentam-se leves e de curta duração. Você sabia que a vacina acarreta uma série de benefícios? Elas diminuem o número de hospitalizações e a necessidade de tratamentos médicos caros, aumentam a produtividade, previnem os efeitos em longo prazo das doenças e reduzem a incidência de incapacitação permanente. Quando você é vacinado, o seu organismo tem a oportunidade de prevenir a doença sem os riscos da própria infecção. É um meio de se contrair imunidade ativa, não contraindo uma doença infecciosa. A vacina ela gera uma memória imunológica, a qual é traduzida por uma proteção de longa duração. E elas podem ser classificadas em vacinas atenuadas, que contêm micro-organismos vivos, que são atenuados em laboratórios. Também em vacinas inativas, onde ela simula uma infecção natural. E tem também as recombinantes, elas são produzidas por recombinação genética. E por último, temos também as conjugadas, que combatem doenças causadas por bactérias encapsuladas. Agora, você pode estar se perguntando aí, mas por que algumas vacinas precisam de reforço? Ou seja, por que só uma dose ela não resolve um problema? Eu explico. Porque algumas vacinas não fornecem imunização adequada já na primeira dose. Com isso, a segunda e até a terceira dose potencializam a sensibilização inicial e a resposta imunológica se torna muito maior. Mas com o passar do tempo, é como se essa imunização fosse desaparecendo e o nosso organismo se torna vulnerável ao patógeno. Um reforço, portanto, faz com que os níveis de imunidade eles voltem a subir. No caso da vacina, por exemplo, contra a gripe, as injeções são anuais porque são vírus que se modificam com rapidez e eles variam ao longo do tempo. Mas, para melhor entendermos, você sabe como as nossas vacinas elas são feitas? Continua aqui comigo, eu vou explicar para você. As vacinas, elas são desenvolvidas sobre 3 pontos que eles são muito importantes, no qual chamamos aspectos biológicos, que é onde é nessa fase que identificamos e fazemos as culturas de bactérias ou os vírus, que são posteriormente mortos. Isso envolve fazer a preparação do antígeno, que posteriormente será refinado e combinado com os assistentes, os estabilizadores e preservativos para formar a preparação vacinal. Uma outra fase importante é a fase farmacêutica, que consiste na obtenção final do produto pronto a usar. Nessa fase, adicionamos outros produtos, outros componentes para obter uma formulação final com características ideais para o enchimento e embalagem,
com vista à posterior administração e à garantia da fórmula final. Legal, né? E por fim, a fase de desenvolvimento é onde ela passa por fases e etapas para garantirem a eficácia e os resultados esperados que desejamos dessa vacina. Afinal, são dezenas e até centenas de moléculas para se definir a melhor composição da vacina. Resumindo, nós temos uma fase pré-clínica, que após a definir os melhores dos componentes, serão realizados testes em animais cujos os corpos reagem de forma semelhante aos organismos humanos. A fase laboratorial, que aqui serão avaliados dezenas e até centenas de moléculas para definir a melhor composição para a vacina. E a fase clínica, que é onde ocorre a testagem do produto em nós, seres humanos. Essa fase clínica ela se divide em 3 etapas, onde a etapa 1 irá testar a segurança do produto, a fase de teste, que consiste em averiguar a segurança da vacina, bem como os potenciais efeitos colaterais, a sua intensidade e diferentes dosagens para tentar achar o equilíbrio entre a dose mais eficaz para neutralizar os vírus sem que cause danos a quem se vacinou. Já na etapa 2, nós conseguimos analisar mais detalhadamente a segurança do produto e também a sua eficácia. O objetivo aqui é ver como o organismo responde à vacina e já ter informações mais claras sobre sua eficácia. Se os anticorpos produzidos eles são os esperados e se ela realmente tem potencial para imunizar os voluntários contra o vírus. E por fim, a etapa 3, que irá testar a segurança e a eficácia do produto especificamente no público-alvo. O participante ele precisa se voluntariar e, em uma situação normal, essa etapa costuma levar vários anos. E mesmo após a aprovação, a vacina continua sendo monitorada, em busca de eventuais reações adversas. Você sabia que na produção das vacinas, os lotes são fabricados em grande escala e contêm geralmente mais de 100 mil doses? E são designados de produtos biofarmacêuticos? E tem mais. As vacinas possuem um processo de produção complexo em que são combinados métodos biológicos e farmacêuticos, e isso exige que sejam feitos diversos procedimentos de controle de qualidade que garante que cada lote apresente um padrão de qualidade homogêneo elevado. Legal, né? E além disso, os ciclos de produção das vacinas são mais longos do que os outros medicamentos. Dependendo da vacina em questão, são necessários de 6 a 22 meses para produzir um único lote. Ou seja, 70% do tempo total é ocupado pelo controle de qualidade. São necessários mais de 50 testes de controle durante a produção de um lote de vacina, sendo em média 14 dias para realizar um controle de estabilidade. E para finalizar, eu gostaria de passar para vocês sobre os efeitos adversos. Acho importante destacar, pois a maioria das reações adversas está ligada à toxicidade normal da vacina. Muitas vezes ela acontece devido à resposta do nosso sistema imune ao antígeno da vacina, e isso é considerado normal. Ou seja, é considerado grave o problema de saúde pública, uma vez que, além de serem responsáveis pelo aumento da mortalidade, também ocasiona gastos desnecessários ao sistema de saúde, causando impacto negativo no âmbito clínico, humanístico e econômico. O evento adverso que está temporalmente associado ao uso da vacina nem sempre tem relação de causa e efeito. Muitos desses eventos são doenças intercorrentes que ocorrem em associação temporal com a vacinação. Galera, existe pouca aceitação da população frente a qualquer sinal adverso apresentado. Caso o protocolo vacinal exija mais de uma dose, sua eficácia pode ficar comprometida. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado a esclarecer sobre as vacinas para vocês e caso queiram mais informações, não deixem de visitar alguns sites na internet. Tem um mundo aí de informações muito legais para vocês.